E aí, pessoal? Falar mais perto do microfone, né? E aí, pessoal, então, a talk sobre Reason. Nesse momento aqui, eu queria colocar um sound effect, mas não foi possível, então, imaginem que é um trailer de filme de ação muito foda que tá vindo aí no verão. And this summer, and coming from the future, Reason ML. ECMAScript 2077. E aí, por que eu estou falando isso? Que maluquice é essa? Eu quero explicar isso para vocês. Por que eu acredito tanto em Reason e por que eu estou tão animado para falar sobre isso hoje. Tem um problema muito grande também, que quando eu fico muito animado, eu começo a gaguejar e falar muito rápido, então, boa sorte para nós. Quem sou eu? Quem não me conhece, eu sou Gabriel Rubens. Eu sou CTO Founder da Astro Coders. Eu sou pai da galera da Astro aqui. E sou Bad Jokes Engineer, piadas horríveis. Eu sou o criador do Epitaph. Para quem não conhece, é um prior art para o Hooks. Eu comecei a trabalhar nessa ferramenta que permitia você compor seus rocks de forma imperativa, até que o Dan chegou no meu ombro e falou, cara, para com isso. Estamos fazendo algo nesse rumo aí muito melhor, então larga essa merda. E também criei o Reform, que é uma lib de Reason, para Reason React, inspirada na API do Formic. Então vale a pena dar uma olhada depois lá. Vou colocar os links aí. Para quem quiser me seguir, eu sou Fake Nichols em todos os lugares. Twitter, GitHub, Reddit, Instagram. E mais onde tiver, no Medium também. Então só Fake Nichols, não tem erro. Os slides vão estar aqui. Quem quiser escanear aí rapidão, vou dar uns 5 segundos para vocês darem uma olhada lá depois. Beleza? 3. Então, fui mais rápido. Beleza. Então, o que é Reason ML? É o Reason Machine Learning? Ah, não! Como eu dei o Machine Learning por roubar a melhor sigla. Apenas mais uma ferramenta incrível que o Facebook criou. Estamos aqui na ReactConf, React, GraphQL, tudo mais que o Facebook criou, além do Relay, etc. E ela foi criada por ninguém menos, ninguém mais do que o próprio criador do React. Então, a Reason foi criada pelo criador do React. Fiquem com essa. Pensa no Reason como um dialeto, uma forma de falar o Camel, que eu depois vou falar melhor sobre esse cara. E o Camel é uma linguagem muito rápida, com inferência de tipos e muito hackeável. Uma linguagem funcional, mas ela também tem uma pegada imperativa. E qual que é a pegada do Reason? Botar tipos no JS, Flow, TypeScript, sem querer falar mal, é um stinks, não dá certo. O que dá certo? Botar o JS nos tipos, isso é um stonks. Isso foi o que o Reason fez. Ele pegou o Camel, tirou, remodelou, transformou num JavaScript mais ou menos e colocou o JavaScript dentro do Reason. Então, o Reason é uma sintaxe de OCaml mais familiar para programadores de JavaScript. É tipo tirar as partes ruins do JavaScript, colocar com as partes boas do OCaml, e aí você tem essa coisa fantástica chamada Reason ML. E por que eu falo que é para construir aplicações inquebráveis? Por que é do futuro? Porque no mundo tão caótico, como temos hoje em dia, no mundo de UI, UX, os nossos usuários querem muito mais, nossos PMs querem mais, nossa gerência quer mais da gente. E é difícil para a mente de um ser humano normal, sem ajuda, conseguir fazer uma aplicação que cubra todos os casos de uso da coisa. Então, vamos ficar um pouco mais filosófico, voltar um pouco mais atrás, vamos sentar um pouco com Aristóteles, com Sócrates e pensar na filosofia da programação. O que é um bug? O que é um problema no código? Filosoficamente falando, um problema é quando você tem uma coisa que você quer resolver e você não resolve todos os ramos possíveis que aquele código pode percorrer. Então, quando você esquece um desses ramos possíveis, essas ramificações do código, você tem um bug. É o corner case. Não sabia que o usuário ia voltar e fazer aquilo num Xiaomi. Pô, amigo, você não pensou, né? Então, isso é um bug. E por que eu falo que um sistema de tipos como Reason, até o TypeScript, o Reason, ele te ajuda a eliminar bugs? Não é que ele magicamente vai lá e vai te eliminar todos os bugs da sua aplicação. Na verdade, ele te obriga a cobrir os casos que ele vai te lembrar depois na frente. Então, não é magia, é apenas uma precaução. Ele está te proibindo no passado de fazer besteira para você ganhar algo de graça no futuro, que é ter menos bugs. Essa é a coisa. E por que no Reason, tratar dessas condições que você pode esquecer é tão melhor, é tão mais idiomático? Para quem já mexeu com o State Machine, sabe que você é obrigado na State Machine a definir anteriormente todos os estados e ações para você
fazer sua lógica. No Reason, isso é idiomático. Então, está embutido na linguagem que você é obrigado a fazer isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que minha talk não vai ser beabá, tipo, para ensinar dados de tipos do Reason, como instalar as coisas. Isso vocês conseguem aprender na internet muito fácil. A minha talk vai ser para mostrar algo que você não consegue ver diretamente quando você está tentando aprender, que é ver à frente os benefícios da linguagem, como que as features dela vai te ajudar. E é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. Muita coisa pode passar batido, que realmente foi minha intenção, mas eu quero focar no win-win da linguagem. Primeiro temos aqui nosso código, Reason, School Person, e aí o School Person é um tipo, aí que entra o lance dos ramos. É um ramo, a variável é um ramo que se ramifica entre professor, director e um student. E o student é uma caixinha que segura um valor string. Até aí nada bizarro. E aí eu vou ter uma função chamada greeting, que vai dar um alô dependendo do tipo da variável. E aí eu vou receber um person, eu coloquei o highlighting, esqueci, switch person, e aí eu começo o switch. É bem parecido com a sintaxe de JavaScript, mas não se enganem, ele faz muito mais. E aí eu vou ter meu bloco de código, onde eu vou botar os ramos da minha aplicação, da variável, no caso, em questão. E aí eu vou passar uma por uma, teacher, director, hello director, student, e eu posso desconstruir, abrir a caixinha e falar se ela é uma Richard, e eu falo Richard, e se não for, eu pego um student e coloco qualquer coisa, transformo em uma variável e interpolo ele na frente. Esse mais é a interpolação de string do OCaml, do Reason. Então, é meu alien. Eu quero comparar isso com algo que a galera já conhece mais um pouco, que é o contrast com TypeScript. Em TypeScript, isso não é idiomático. Você consegue alcançar algo parecido com aquilo, mas não é tão direto, né? Você tem que dar uma voltinha ali, colocar um enum, que é o que eu fiz aqui nesse caso. Eu tenho um enum, que é um teacher, director, student, e o aluno, eu não consigo colocar caixinha no enum, né? Então, eu tenho que criar uma interface para poder conseguir colocar um name e colocar o name como opcional. Não consigo fazer como eu fiz em Reason. E aí, eu tenho esse greeting em TypeScript. Eu não tenho um pattern matching, que o que eu usei antes era um pattern matching, que era encontrando o padrão. E no JavaScript, com o TypeScript, ele se perde muito fácil. Eu tenho que dizer qual é o tipo da coisa. No Reason, vocês notaram que eu não declarei tipo. Eu declarei o tipo em cima, mas eu não tive que botar 2 pontos e ensinar para o compilador que aquele tipo é aquilo. No TypeScript, eu tenho que colocar. Ele tem inferência, mas você tem que ajudar ele um pouco. E aí eu tenho o meu switch, que todo mundo já conhece em JavaScript, que ele é bem limitado, só aceita strings ou um valor só, tipo inteiro, nada muito além disso. E aí eu trato cada ramo da minha aplicação. Hoje em dia, no TypeScript, ele já tem uma exaustão, ele vai te prevenir de alguns bugs ali, mas não é tão assim avançado. Eu vou explicar um pouco nos próximos slides. E aí eu tenho mais ou menos equiparável com o que eu tinha em Reason, só que muito mais linhas, porque isso não é idiomático do JavaScript, não é algo que a gente geralmente usa, né? E aí que eu quero mostrar a pegada do Reason. Geralmente a galera pega um sistema de tipos, tipo TypeScript, o Flow, e acha que é um linter poderoso, ou uma voz chata que bate na sua mão quando você faz alguma besteira, né? Não é. Se você entra num sistema de tipos pensando nisso, você não vai usar o poder todo dele. A diferença do Reason é que você usa o sistema de tipos para modelar seu programa. Então, tem uma diferença gigante nisso. Quando você modela seu sistema em cima de um sistema de tipos robusto e bem pensado e realmente bem feito, você consegue ter o poder de usar muita coisa ali. E como o Reason foi criado pelo criador do React, ele ama o React. O Reason é muito idiomático com o React. Como eu falei antes, o criador do React fez a primeira versão do React foi feita em StandardML. O StandardML é tipo um parente do OCaml, então já tinha ali no começo aquela vibe que ele queria levar, né? Só que a comunidade não estava preparada no tempo. Era muito alien, era uma tecnologia muito avançada, então ele esperou fazer uma doutrinação no React de funcional, até a galera começar a aceitar um pouco, abrir mais a cabeça, e aí começou a nascer a ideia, voltou agora esses tempos, alguns 3 anos, e ele voltou à ideia de fazer o React na origem dele, só que com ideias melhores e mais refinadas, que é o ReasonML agora. E avançando um pouco o demo do React, parece bem gigante isso aqui, mas aqui que começa a aparecer um pouco do porquê que o Reason e o React casam tão bem. Na nossa aplicação, a gente tem vários casos, né? Em aplicação UI,
a gente tem várias permutações do que pode acontecer ou não. Como o Sibelius falou naquele demo dele, realmente você pode fazer uma coisa, mas você não vai cobrir todos os casos daquilo. Não vai funcionar, mas vai chegar um bug uma hora, porque tem várias possibilidades do que pode acontecer. Pode ser azar, pode ser esquecimento, acontece. Então, nesse caso aqui, eu peguei um demo assim, bem simplificado, o máximo que eu pude, sem poder perder a nuance da coisa, que é um componente que vai mostrar alguma coisa, dependendo se ele está ativado ou não. No caso, eu vou ter duas variantes, que é esse tipo de dado aqui que eu consigo dizer as ramificações dele. Um resultado, que vai ser loading error, que é uma caixinha que segura uma string, ou um data, que é um array de strings. Até que nada bizarro. E tem um type status, que é ele tanto enabled quanto disabled. E aí, o meu componente, como eu declaro um componente em Reason, eu tenho uma função make no meu módulo, que é o meu arquivo. Não é nada estranho, isso é bem comum em OCaml, tipo, solto em si mesmo, não está solto, ele está escopado dentro do seu módulo. E aí eu coloco uma assinatura, react.component. Essa assinatura é uma otimização que eles fizeram para ficar mais performático quando você compila o seu código Reason para JavaScript. E daí eu tenho o meu pattern matching, que é o meu switch, e aí começa o poder da coisa. Eu consigo passar duas variáveis para o meu pattern matching. E aí, para quem já viu State Machine, sabe que você tem o estado e a ação. Estado, ação, estado, ação. E no Reason não. É idiomático. Então eu consigo ter tudo ao mesmo tempo. O meu estado e minha ação. Essa é a coisa. E eu consigo ter tudo numa linha só. E aí, quando eu começo a falar disso... Deixa eu passar aqui para ficar melhor. Beleza. E aí, quando eu começo a passar disso, eu consigo mostrar... quando tiver loading, enabled, vai para cada ramo. E aí, tipo, eu consigo fazer umas coisas muito loucas. Tipo, por exemplo, eu tenho um enabled ou um data vazio. Eu consigo definir aqui um matching para quando bater num array vazio. E eu consigo passar aqui esse ramo. A lista está vazia. Ou consigo depois pegar todas as listas possíveis que existem e colocar numa variável chamada list e interpolar por cima dela. Beleza. E aí, se meu caso for disabled, esse aqui é um coringa, aqui embaixo, ele vai mostrar inavailable. Só voltando aqui no outro demo, beleza. Isso aqui não parece meio estranho, mas é tipo um piping de uma variável para outra função no Reason. Depois vocês conseguem ver isso, eu não vou me prender muito no detalhe. E como que eu faria algo parecido no TypeScript? Não é idiomático, então o mais próximo possível seria isso aqui. O código parece mais simples para quem já conhece, né? Eu tenho que importar o React. Eu não comentei, mas no Reason não existem imports. Isso não é algo ruim, porque ele se garante na coisa. Então, o que você quer é o que você tem. E aqui no TypeScript eu tenho que importar meu React. Eu declaro uma interface result, que é bem comum, né? E aí entra a coisa, já é diferente. É uma interface com um objeto que carrega 3 keywords. O loading, o error e o data. E aí não é idiomático, né? Eu posso falar que o erro existe ou não. Então, não é tão legal assim, porque eu tenho tudo numa variável só. Não é que nem no Reason, que é numa variável só, mas a variável só pode ter um valor ao mesmo tempo. E no TypeScript, eu posso ter tudo ao mesmo tempo. Então, não é tão seguro assim. E depois eu tenho que falar o tipo das minhas props, que é o result. E aí também tem o enabled. Eu tive que dar um overload no uso da meu booleano. Então não é algo tão legal assim, né? Não é uma coisa muito idiomática. Eu tive que reusar aquilo que já existe. Eu não pude criar uma coisa nova aqui que atenda a minha aplicação. E aí, então, a primeira coisa é uma coisa bem comum. Se for enabled, eu dou um early return aqui e dou um available. Ok. E depois eu faço coisas normais aqui. Se tiver loading, retorno. Se tiver a lista vazia e tal. Só que tem um problema aqui nessa coisa. Tem um bug aqui. Está funcionando, você codou lá rapidão, conseguiu, tá feliz, mas tem um bug. Eu esqueci de tratar o erro, não tem tratamento de erro aqui. E também não tratei quando ela estiver vazia, eu não tenho aquilo, né? Para poder fazer aquilo, eu tenho que fazer essa volta aqui com guards e checar se ele está vazio ou não. Beleza, e aí eu corrigi e coloquei meu erro. Ok, dá para ir, né? Só que você tem que lembrar, na sua cabeça de ter que tratar de tudo isso, né? E a gente sabe que a gente vai acabar esquecendo. Você é um ser humano, tá lá codando 1 da manhã, mandando coisa, bug a produção, você vai acabar esquecendo, não tem jeito. E se eu esquecer, em Reason, de tratar o erro, aí que tá a coisa. Eu removi um dos ramos que eu tinha feito antes, que era o de error, e quando você compilar seu código, o compilador vai falar, você esqueceu de tratar um caso possível, por exemplo, enabled e error. Que isso? Como você define anteriormente as possibilidades dessas variáveis,
ele consegue rodar um cálculo de permutação no seu pattern matching e descobrir todos os casos possíveis que você tem que tratar. Então, tipo, não é na sua cabeça. Você joga para o compilador a responsabilidade de garantir que sua aplicação e todos os casos e possibilidades do problema vão ser tratados. E isso sim é algo do futuro, é algo revolucionário e que realmente faz uma aplicação inquebrável. E, ok, eu tenho que tipar minha aplicação e ele vai inferir os tipos, mas ok, o que eu ganho com isso no futuro? Quando você conhece os tipos antes de compilar e rodar seu código. Todos os seus dados estão conhecidos em tempo de compilação. Aí que entra a outra ferramenta do Facebook, chamada GraphQL. Com GraphQL, você define um contrato de comunicação entre seu cliente e servidor que você tem que saber os tipos e os dados antes de você rodar seu código. E isso casa muito bem com o Reason. Isso casa tão bem que é quase ilegal. E aí, se eu tivesse, por exemplo, aqui um esquema GraphQL comum, tipo enum, user row, admin operator, nada muito bizarro, né? Tem um type, user e uma carry, me. Ok. E aí, no Reason, tem um projeto chamado GraphQL PPX, que é tipo um compilador de GraphQL. Você baixa seu esquema do servidor e depois ele consegue passar por cada arquivo que está usando aquela carry e checar em tempo de compilação, antes de você rodar seu código, se você está fazendo o uso correto ou não daquele tipo. Então, é impossível ter um uso errado de um dado. É impossível você tratar um usuário como admin ou tratar uma int como uma string. Tipo, é impossível, não tem como. Ou você faz direito ou seu código não vai compilar. E aqui tem um código normal, comum, tipo Reason Apollo Hooks, que já existe no Reason, um binding para isso. O bind é quando você converte um código JavaScript para Reason, para poder usar. E eu vou ter aqui minha carry, normal, uma user carry. Esse module é tipo um escopo do Reason, nada muito bizarro. Isso é meio estranho mesmo, mas depois aí eu passo minha carry com a sintaxe do GraphQL PPX, e aí eu consigo falar, olha, eu quero um current user. Ele, beleza. E ele vai checar se realmente existe um current user na sua carry e vai depois validar isso. E depois eu consigo passar essa carry para o meu Reason Apollos e usar minha carry. E eu tenho a versão do hooks aqui, né? E eu tenho um result. Isso aqui, vale até a pena falar um pouco, porque acho que muita gente achou estranho quando os hooks chegaram e o useState retorna um array com 2 elementos. É bizarro, né? Mas por que é isso? Isso é uma influência do Reason na API do React. Porque no React, esse lance de retornar um array com 2 elementos só fixos é uma tuple. Isso é predefinido. Para quem já viu Python, conhece o sentido de tuple. Então, isso já foi uma influência do Reason React no React. Beleza, eu tenho o meu result, faço a mesma coisa que eu fiz antes, que é tratar todos os ramos possíveis do meu valor, loading, data, e aí entra o lance da coisa aqui. Esse pattern matching aqui aninhado, que eu sou obrigado a tratar se meu usuário ele está definido ou não. Por que isso? Porque no Reason não existem nulos, não existe undefined, não existe esse conceito de bizarro que tem no JavaScript. Existe um tipo de variante chamado option, que é o que é parecido com o que a gente viu antes, que você tem que, ou você tem um valor, ou você não tem. Para quem já mexeu com Haskell, sabe que isso é parecido com monads. Eles são algo que chega lá, mas não é monads, mas é um tipo de monad. Então, você tem um valor sum, que é o existe, ou none, não existe. Então, não tem nulo. Então, quando você usa esse tipo de variável chamada option, você é obrigado a tratar os casos dela, se ela existe ou não. Então, não tem como eu usar meu usuário sem tratar o caso possível de erro. E beleza. E aí eu trato aqui com outro switch aninhado se a row do meu usuário é admin ou operator. Isso é outra coisa fora do Reason. Como eu definir meu row como um enum, ele sabe todos os valores possíveis do meu enum. Então, eu sou obrigado a tratar cada um dos casos do meu row. E isso já vem do GraphQL PPX. Ele traduz para você essa row numa um tipo de variante do Reason. Então, é aí que começa a aparecer por que é tão bom. Por que depois que você vai refatorar seu código, por que isso fica tão maravilhoso, que você se sente muito mais confiante refatorando um código assim. Porque o trabalho pesado está em cima do compilador e não na sua cabeça. E aí, continuando, e o que isso significa? Quando o compilador vai lá e consegue calcular na sua frente todos os casos possíveis de erro que pode dar, a merda que pode acontecer, isso significa menos testes idiotas, menos unit tests que checam um tipo de variável, se é nulo ou não, isso não é responsabilidade sua. Tinha que ser do compilador.
Isso é menos bugs na produção, porque vai ter bugs diferentes, né? Bugs de regras de negócio, mas bugs idiotas, tipo, não pode acessar nulo de undefined, isso não faz sentido existir um bug assim. E isso é o futuro. Essa é para onde está caminhando a React, a comunidade JavaScript, para mim não tem erro, vai ser isso. E qual outra coisa foda do Reason ter vindo ao Camel e entrado na comunidade JavaScript? Porque ele une as comunidades, a comunidade OCaml e a comunidade JavaScript. A comunidade OCaml é aquele cara mais sério que tenta fazer as coisas direitinho ali. Não, cara, não publica nada no Medium, não. Vamos fazer um paper aqui com uma pesquisa científica detalhada. E o JavaScript não. É aquele cara que chega, não, vamos lá, vamos fazer agora isso aí. E um segura o outro. Isso é excelente para mim. E como que você começa hoje com o ambiente JavaScript? Você baixa esse outro cara chamado BS Platform. Esse BS Platform foi criado pela Bloomberg, que é uma gigante de finanças, né? Então ele pega seu código OCaml e transforma em JavaScript. Como o Reason é OCaml, você consegue transformar Reason para JavaScript no mesmo processo. E ele tem essa CLIzinha aqui que você consegue iniciar alguma coisa, né? Ou um React Starter. É bem tranquilo. Depois vocês conseguem ver lá no repo, melhor como começar com isso. E tem outra coisa do Reason. Ok, ele compila para JavaScript, eu consigo fazer uma aplicação React, mas ele também compila para nativo. Então, o OCaml, ele compila para nativo e ele tem uma performance comparável a C. Então, é muito foda. Então, você pode criar seu código Reason, compilar para nativo e rodar em um servidor, por exemplo. Esqueci de falar que o compilador nativo é chamado Peasy, e tem um Easy. E quem criou isso foi o criador do React, então ele fez uma easy peasy. Às vezes eu acho que ele criou o React só para poder fazer piada. Não faz sentido. Beleza, eu falei desse negócio de nativo, ok, tá ficando meio pesado, vou explicar mais um pouco. O ReasonML Toolchain. Como é que funciona essa coisa? Beleza, eu tenho minha sintaxe Reason, eu tenho minha sintaxe OCaml. E aí, elas duas vão virar um AST de OCaml, que é uma Abstract Syntax Tree, que é uma forma antes do código virar nativo ou bytecode. Como eu tenho um SST, que é esse intermediário, eu consigo pegar esse código único aqui, e eu posso compilar meu código para bytecode, ou para nativo, ou para JavaScript, ou para PHP. Para quem conhece, o RackVM é feito em OCaml. O RackVM do Facebook é feito em OCaml. Tem uma ferramenta chamada ReHP, do criador do React, que ele transforma Reason para PHP, então, porque não tem regras. E ferramentas do ecossistema. Como eu falei antes, o BuckleScript, da Bloomberg, que é focada no interop com JavaScript. Eu tenho o Easy, que é bizarro, é um conceito muito foda de package management. Ele basicamente pega suas dependências lá nativas e cria um sandbox. Então aquilo vai ser determinístico para sempre, nunca vai se misturar com outras coisas dos seus projetos. Eu tenho um Reverie também, que vai te permitir, é tipo o Electron, só que 1 trilhão de vezes melhor, porque ele é feito em Reason, ele vai te garantir diferença de tipos e a robustez do OCaml. Ele vai pegar seu código Reason e traduzir tanto para Mac, para Windows, Linux ou para WebGL. Para quem quiser visitar, isso já existe, é real. Pode visitar depois o site do Reverie, é muito louco o projeto, fiquem de olho nele. E, como eu estava falando antes, o BuckleScript foi criado pela Bloomberg. Ele é uma alternativa ao JS of OCaml, que era outra ferramenta que existia antes, que compilava OCaml para JavaScript, mas ele era mais para a galerinha OCaml mesmo, e o BuckleScript veio mais amigo para quem manja JavaScript. Ele é insanamente rápido, é bizarro. Ele é powered pelo Ninja Compiler, que já é algo bem battle-tested. Ele é muito rápido. O código do Messenger do Facebook é feito, hoje em dia, já está feito 80% em OCaml, em Reason. E eles compilam, pelo que o Rick Vedder me falou uma vez, eles compilam todos os códigos do Messenger, são centenas de milhares de arquivos, em 10 segundos. Nossa, isso é bizarro. E outra coisa que o BuckleScript se preza é que o output dele seja legível. Então, ele pega seu código Reason, transforma para JavaScript, mas se você abrir para inspecionar, ele parece bem legível, não parece que é um código cuspido por um compilador. Então, ajuda bastante na curva de aprendizagem para você inspecionar como está sendo gerado o seu código Reason, é bem muito bom. Depois, meus slides foram feitos parcialmente em Reason e JavaScript, vocês podem ver lá o .bsjs e dar uma olhada no que foi gerado. E o Easy, como eu tinha falado, ele traz os conceitos do NPM para o OCaml, que é o package management do OCaml, que é chamado de OPAN.
Então ele junta as duas coisas e cria essa coisa maravilhosa. Também foi criado pelo Jordan Walk, o cara é uma metralhadora. E ele é bizarro, ele fica muito fácil você criar um binário, tipo uma CLI em Easy, que compila tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Darwin. Então eu fiz um dia desse uma extensão da linguagem e consegui colocar no GitHub Actions, compilando para as 3 plataformas ao mesmo tempo. É muito foda. E o que foi criado com o Easy, que eu acho que vocês já devem conhecer, não sei. O FNM, que é o Fast and Simple Node Version Manager. Ele foi feito em Reason com o Easy. Ele é insanamente rápido, é o que eu estou usando. Ele me salva muitos segundos todo dia no meu bash. Quem quiser depois dar uma olhada, ele é muito bom mesmo. O Every é feito em Easy também. E isso aqui tudo é muito bom. Ele tem todos os componentes, ele tem uma API de React, só que nativa, então ele com hooks, então vale muito a pena dar uma olhada depois. Ok, eu falei tudo aqui, é mil maravilhas, é o Reason que vai salvar a humanidade, vai prevenir o apocalipse, mas eu sei que tem algumas partes ruins, não é tudo maravilhas. Então, o maior problema de todos é a mudança de mindset. Você quer fazer merda e ele não te deixa, e aí você fica puto. Mas eu fazia assim no JavaScript, por que eu não posso fazer isso agora? Cara, desculpa, você não pode fazer merda, mas eu quero fazer. Não, você não pode. É chato isso. Erro de sintaxe, isso realmente é bem ruim ainda. Você erra uma sintaxe e aí ele dá na linha errada, mas eles estão melhorando isso, devagarzinho. Erros de tipo são bem bom. Ele te mostra certeiramente o que está acontecendo, mas de sintaxe a gente está melhorando ainda isso. A documentação, às vezes, é meio desatualizada e tal, é por causa de um mindset da comunidade OCaml. Eles não leem documentação, eles leem os tipos, né? Porque em Reason, em OCaml, você pode gerar o tipo da interface do seu módulo e você não precisa ler o código, você só lê o tipo e o cara, tá, beleza, é isso mesmo. Aí a gente tem que mudar essa mentalidade da galera de OCaml para poder escrever documentação, porque ninguém é obrigado a ficar lendo tipos das coisas. E a comunidade está crescendo bastante, tem muita empresa usando já em produção, fazendo muita coisa, mas às vezes não tem tudo que você precisa ainda, então isso é meio chato e realmente acaba complicando um pouco. Por exemplo, o suporte a servidor ainda não está 100%, está tendo alguns projetos em relação a isso. Qual é o lado bom disso? Porque você pode entrar agora na comunidade e você vai estar no topo quando o negócio estiver 100% rodando, né? Então, o Jordan criou essa semana um repo chamado Reason Ideas, Reason Project Ideas, com ideias do que está faltando na comunidade e do que você pode contribuir, né? Então, você não precisa ser um full master, ultra cara do FP para poder começar a usar Reason. Você pode ser um cara comum, uma pessoa simples, que vai lá e começa a fazer as coisas, né? É bem tranquilo. Opa, eu errei aqui no meu MDX, mas beleza. Eu tenho esse QR Code aqui para entrar na comunidade do Reason, que é o nosso Discord lá. Então, entrem lá, por favor, e falem que vieram pela talk do ReactConf Brasil. Vou deixar vocês escanearem aí. Eu vou até falar uma coisa sobre isso. Ok, vocês vão pesquisar alguma coisa sobre o Reason, não tem muita coisa no Stack Overflow ou algum fórum, é porque a galera é viciada no Discord, no Facebook, então tá tudo no Discord. Os caras ficam lá no Discord 24 horas por dia, é bizarro. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, joguem lá no Discord, é lá que a galera tira dúvidas. E a galera é muito proativa. Então tá o Shenlu, o Jordan, eles respondem muito bem. Se você for lá e mandar uma DM para eles, eles respondem na hora. Tem o Sean Grove, que está fazendo uma ferramenta que eu não mencionei, que é chamada OneGraph, que é tipo um agregador de APIs feito em GraphQL, mas rodando em Reason nativo, então é muito louco. Ele também é um cara muito gente fina, responde muito bem a galera. E sou da AstroCoders, então a gente tem esses links aqui, se vocês quiserem seguir a gente, tem nosso GitHub, github.com/AstroCoders. Quem quiser vir trabalhar com a gente, tem o AstroCoders Full Stack Challenge. E obrigado, é isso.